Iniciando agora o nosso segundo vídeo, iremos falar sobre funcional. E funcional para quem? Essa é uma pergunta que é bastante importante. Sejam muito bem-vindos. O nosso objetivo aqui é trazer o máximo de experiências possíveis, experiências bem-sucedidas de como lidar com o TDAH. Nós já sabemos que o TDAH ele é marcado por inúmeras características que geram desafios na vida do indivíduo, mas existem mecânicas que podem facilitar. Para chegar a essas mecânicas é necessário entender o que não funcionou muito bem ao longo da minha vida para que eu chegasse no ponto onde eu cheguei. E aqui, naturalmente, saibam que isso funciona dessa maneira para pessoas com TDAH, mas de forma semelhante para pessoas neurotípicas também. Então, a construção ao longo da vida dos nossos hábitos, ela é extremamente determinante em quem nós somos no futuro. E é disso que nós falaremos aqui hoje. Então, antes de mais nada, nós temos funcional. Ótimo. A grande questão é funcional para quem? E a priori, nós temos uma resposta clara, que é a resposta que a maioria das pessoas irá trazer a esse tipo de pergunta. Funcional para a sociedade. É óbvio. Então, funcional para a sociedade. Ok. Então, o indivíduo, ele precisa ser funcional para a sociedade. E aí vem a primeira pergunta: por quê? E a resposta é: porque a sociedade, ela é uma parte importantíssima, fundamental da existência do ser humano. Então, ela é uma parte fundamental do indivíduo. E aqui nós temos o outro lado da nossa resposta. Funcional para o indivíduo. Ótimo. Então, nós temos o funcional para a sociedade e o funcional para o indivíduo. Vou inverter isso daqui de lado, ok? Porque vai ser mais interessante para a nossa conversa. Funcional para a sociedade, nós já sabemos como é. Nós vivemos isso todo dia. É fazer coisas que não necessariamente você quer. Funcional para o indivíduo é fazer só o que você quer? Não. É fazer o que você quer e o que você não quer em função de benefícios futuros. Então, eu tenho um indivíduo. E é importante entender, esse indivíduo, ele nasce como um bebê. E esse bebê, ele quer sobreviver. E para sobreviver, o corpo dele diz para ele que ele precisa saciar os seus desejos. Então, o indivíduo, ele vai buscar saciar os próprios desejos porque essa é a única maneira que ele tem de sobreviver. Essa é a única maneira que ele tem de efetivamente garantir sua existência no futuro. Então, não se vira para um bebê e fala: bebê, ou você se comporta agora, ou então você não vai receber leite na próxima meia hora. Não faz o menor sentido. E todos sabem que não faz sentido. Mas à medida que esse bebê progride, ele se torna uma criança e essa criança se torna um adulto. Mas ela só progride nesse sentido, na nossa sociedade, por meio da socialização. A socialização, ela irá conduzir o indivíduo à funcionalidade.
Funcionalidade para a sociedade. Até o indivíduo chegar à fase adulta e ter a sua socialização concluída, sendo um indivíduo socialmente útil sendo um indivíduo útil para a sociedade. Esse indivíduo útil para a sociedade, ele irá favorecer a perpetuação da sociedade conforme foi estabelecida para ser. Então, esse indivíduo adulto, útil para a sociedade, ele vai ser produtivo. E aqui existem muitas questões. Ele vai ser produtivo. E quando a pessoa se torna idosa e não tem mais como produzir, o que acontece com ela na nossa sociedade? Não muita coisa boa, não é? Então, a produtividade, ela é uma mecânica de manutenção da nossa sociedade. Ele será um indivíduo que terá uma família. Uma família para a nossa sociedade é esposa, marido, 2 filhos, um cachorro. Ser produtivo é ter um emprego, ser um bom vizinho e por aí vai. Então temos aqui um processo de socialização que nos aproxima dos objetivos da sociedade. Quando nós vamos para a escola está nos preparando para os objetivos da sociedade. A escola dificilmente nos prepara para os nossos próprios desejos, até porque o bebê é puro desejo. O bebê só faz aquilo que ele entende que tem que fazer. Então, vamos controlar essa criança para que ela seja útil à sociedade. Nossa, Cristiano, mas família, que coisa antiquada. Hoje em dia, será que isso continua valendo? Claro. Socialização. Vou acrescentar aqui um elemento extremamente importante na visão das pessoas atualmente. Um indivíduo que consuma. Consuma o quê? Conteúdo. Conteúdo de pessoas aleatórias na internet, nas redes sociais. Isso também faz parte do processo de socialização. Ensinar a criança a consumir aquilo que a nossa sociedade vê como certo. Então, a socialização, ela conduz o indivíduo para uma posição que seja útil para a sociedade. Mas assim como os demais aqui, nós estamos cada vez mais nos aproximando da sociedade. E muitas vezes o que acontece é que nós esquecemos o indivíduo. E nós acabamos migrando do indivíduo, o bebê não, né? Para a sociedade. E nós acabamos nos tornando aquilo que a sociedade espera de nós. E ao nos tornar aquilo que a sociedade espera de nós, pessoas, de forma geral, acabam esquecendo quem é o indivíduo e o que ele quer. Porque elas estão distraídas demais, fazendo o que a sociedade espera. Isso não é associado apenas ao TDAH. Isso funciona, sim, para a vasta maioria da sociedade. E um ponto importante a respeito disso é que se isso levasse à felicidade,
a maioria das pessoas estariam felizes. E não é assim. Nós temos índices crescentes associados a frustrações, índices crescentes associados à ansiedade, índices crescentes associados à depressão, índices crescentes associados a doenças decorrentes da obesidade. Então, nós estamos aqui produzindo indivíduos que são funcionais para a sociedade conforme a regra, mas esses mesmos indivíduos, eles estão se afastando dos seus próprios desejos. Porque se você voltar na sua infância, eu garanto que rede social não era nem um pouco relevante para que você se tornasse uma criança feliz. Mas na fase adulta passou a ser? Estranho, não é? Ok. Então, nós temos aqui uma série de elementos que são reforçados na sociedade por meio de hábitos. Os hábitos, eles são utilizados continuamente com o objetivo de produzir o indivíduo funcional para a sociedade. Reforço, reforço, reforço e reforço. Agora vamos para o TDAH. O indivíduo com TDAH, o que acontece? Ele tem maior impulsividade. O indivíduo com TDAH, ele tem menor habilidade para refletir sobre o passado e projetar o futuro. Então, problemas passado/futuro. Por ser impulsivo. Então, o indivíduo que é impulsivo, ele busca prazer no momento presente, porque seus receptores de dopamina não funcionam da forma adequada. Então, o nível de prazer básico dele, então sua dopamina basal, é mais baixo do que em pessoas neurotípicas. E por ser mais baixo, ela busca com mais afinco aquele prazer momentâneo. Ela busca com mais afinco prazer momentâneo, concentra-se no hoje e esquece que existe um futuro. E esquece de aprender com o passado. Como eu estou concentrado na minha necessidade mais imperativa de busca do prazer do que a maioria das pessoas, eu acabo prolongando cada uma dessas fases. Muitas vezes a pessoa com TDAH, ela também desenvolve transtorno de objeção e desafio. Porque ela é mais impulsiva, ela está mais centrada no hoje. Ela não está prestando atenção nos prejuízos passados e nas recompensas futuras. Então, ela vai ser mais enfática no que ela deseja hoje. E ela vai ser mais birrenta. A grande questão aqui é que isso se dá em função da baixa absorção da dopamina pelos receptores. E então, prolongando as fases do desenvolvimento, nós estamos atrasando o desenvolvimento normal. Ok? Entre aspas. O desenvolvimento normal estando atrasado, ele vai gerar frustrações. Frustrações em pais, em professores, porque a questão da pessoa com TDAH não é falta de inteligência, ela é inteligente, às vezes ela é mais inteligente do que o normal.
A questão da pessoa com TDAH é que elas não têm a recompensa de prazer suficiente para se manter fazendo uma coisa que não seja muito excitante. Então, isso produz frustrações. E essas frustrações irão fazer com que esse indivíduo ele tenha ansiedade. Porque a frustração, ela vem das pessoas ao meu redor. Eu sou uma criança, eu não tenho domínio pleno de minhas emoções, eu não tenho uma racionalização extremamente efetiva, o meu córtex pré-frontal, ele não é totalmente desenvolvido, ele vai terminar de se desenvolver por volta dos 21 anos. Então, eu começo a ficar ansioso porque o que eu faço não está certo. As pessoas estão me informando que não está certo. Mas eu quero. Como funciona isso? Eu quero algo, mas eu não posso, porque alguém está me falando que está errado. E se não existe tato e diálogo para explicar para a criança se existe um nível excessivo de violência, se existe um nível excessivo de agressividade, seja física ou não, a criança fica confusa, porque ela não entende. Ela já não consegue olhar para trás com eficiência, ela já não consegue planejar o futuro, porque ela é muito impulsiva. Então, ela acaba chegando em uma situação na qual ela está errada, sabe que está errada, mas não sabe o porquê ela está errada. Ela não sabe o que está acontecendo de errado. E ela começa a se questionar continuamente. E aqui, então, o bebê que se desenvolve, ele passa a ter receio de quem ele é. E está sendo bombardeado constantemente com a obrigação de ser alguém que os outros desejam. E se para um adulto isso às vezes é complexo de ser entendido, para uma criança isso é impossível. A criança ela deseja. Um bebê ele não nasce programado para funcionar em sociedade, ele precisa ser socializado. E se alguém concentra as suas críticas a esse indivíduo especificamente, esse indivíduo ele começa a perceber que, comparado aos outros, ele é muito diferente. Essa diferença irá provocar ansiedade. Existe algo de errado comigo, nível pessoal. Eu sou um indivíduo que não funciona. Eu sou um indivíduo disfuncional. E essa disfuncionalidade irá gerar uma série de prejuízos para o indivíduo. Se nessa etapa nós tínhamos um atrito com a sociedade, na medida em que a sociedade não sabe lidar com essas dificuldades, a disfunção ela se torna individual. E o indivíduo que antes era movido pelos próprios desejos, começa a questionar todos os seus desejos. Todos os seus desejos parecem errados. E questionar todos os seus desejos irá levar esse indivíduo para uma escalada de hábitos negativos. Porque você passa a todos os dias de sua vida questionar o seu próprio desejo. E ao questionar seu próprio desejo em todos os dias da sua vida, o seu cérebro fica bom nisso. Você passa a ter hábitos bons em autoquestionamento, em apontar o dedo para si mesmo, em aceitar que você está sempre errado. E isso tende a fragilizar significativamente o indivíduo com TDAH, que já possui uma exposição muito maior aos componentes emocionais da vida. Então, aqui nós fechamos um pouco essa questão de o que é ser funcional, para que nas próximas conversas nós possamos entender de forma muito mais aprofundada
como nos tornar indivíduos funcionais para nós mesmos. Porque, no final das contas, o objetivo provavelmente ou é naturalmente um objetivo divino, espiritual, ou é ser feliz. Ah, eu sou um indivíduo extremamente funcional que sou infeliz. Qual o objetivo você está cumprindo? O objetivo da sociedade? A sociedade faz parte do indivíduo, mas ela não pode sobrepor o indivíduo. Nós achamos que sabemos o que queremos, mas usualmente nós simplesmente cristalizamos hábitos que foram ensinados ao longo do nosso processo de socialização. Às vezes por nós mesmos, ok? Nós cometemos o erro de aprender aquilo que, de criar hábitos com base naquilo que não é tão positivo. Então, nas nossas próximas conversas, iremos falar de forma mais aprofundada como sair desse patamar de atender a sociedade em tudo aquilo que ela pede, para buscar um pouco mais atender às nossas necessidades de forma associada aos desejos da sociedade, para ter uma vida funcional. Muito obrigado por todos aqueles que me acompanharam até aqui. Fiquem à vontade para colocar os seus comentários. Eu vou lê-los, eu vou respondê-los e sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para conversar sobre nós, com as nossas experiências. Se existir algum especialista aí para que quiser contribuir também, eu vou achar excelente. E se eu precisar me retratar, não tenho nenhum problema com relação a isso. Então, muito obrigado, abraço.